Hello, everybody! Meu nome é Titi Cadu, sou responsável pelo treinamento de IELTS e CELPIP. É, Infelizmente, tivemos um problema com a gravação da reunião de ontem, então eu estou aqui para fazer um breve resumo dos pontos principais que a gente abordou. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia do curso, sobre os materiais e sobre a diferença entre as duas provas. Então, vamos lá, sem mais delongas. Bom, primeiro ponto é que a corrida nessa prova não é só contra o inglês, mas é contra o tempo também. Porque muitas das vezes você pode até conhecer a matéria, mas se sua gestão de tempo no momento de executar a prova não for boa, você pode acabar não tendo tempo de fazer a prova inteira. Porque em alguns módulos, como por exemplo de reading, onde você tem de três a quatro sessões de texto para poder ler e responder questões a respeito. No IELTS, cerca de 40 questões, e no CELP pode ser até um pouco mais. Essa gestão de tempo também pode vir a atrapalhar a conseguir a nota necessária. Então, nós temos quatro habilidades que são avaliadas nessas duas provas. Speaking, que é a habilidade de falar de forma coesa. Listening, que é ouvir e compreender. Reading, que é a capacidade de ler e extrair informações de textos. E o writing, que é a capacidade de escrever textos complexos. A prova ela é separada nesses quatro módulos. Todas as duas provas são separadas nesses quatro módulos e cada um tem sua peculiaridade. Então, vamos falar um pouco do speaking, do IELTS e do CELPIP. No speaking é onde o IELTS e o CELPIP se diferenciam mais, tá? No IELTS, o speaking é cerca de 15 minutos, tá? São três partes. Cada uma das partes tem uma linguagem certa para se utilizar. Por exemplo, a primeira parte é como se fosse uma pequena entrevista. São algumas perguntas simples, do tipo: What's your name? Do you have family? Tell me about your family. Também podem te perguntar sobre sua cidade, sobre seu estado e por aí vai. São perguntas mais simples. A segunda parte é o cue card. Como que funciona o cue card? Eles te dão uma, eles te dão uma ficha com um tema e algumas especificações sobre esse tema, que é o que você precisa fazer. Você tem 1 minuto para se preparar e 2 minutos para falar sobre esse tema, decorrer sobre esse tema. E a última parte é o long term, que pega o próprio tema do cue card, da segunda parte, e desenvolve ele com algumas perguntas mais específicas sobre esse tópico, ok? Algumas dicas são o uso de conectivos, tá? Temos material de conectivos. Também o uso de expressões idiomáticas. Nós temos aí com o curso o acesso ao The English We Speak, que é um podcast todo em inglês britânico. Detalhe que o inglês do IELTS é o inglês britânico, então ajuda bastante. E esse podcast, cada episódio dele é explicando uma das expressões idiomáticas do inglês. É importante salientar que a primeira etapa da prova é a única que se é recomendado utilizar a- as expressões idiomáticas, tá? Nas outras duas é mais importante utilizar um vocabulário mais formal, tá? Um ponto-chave é que exige desenvolvimento, tá? Então, se a pessoa te pergunta ali, por exemplo, what city do you live? Né? Que é qual cidade você vive? Eu não vou responder só, eu vivo em Betim. Não. É interessante eu desenvolver essa resposta. Então, eu moro em Betim, é uma cidade com tantos habitantes, tem isso, tem aquilo, tá? Fazer um desenvolvimento maior. Isso a gente vai praticar também no, no nosso preparatório. Já no CELPIP, são de 15 a 20 minutos, um pouco mais longo, o speaking, e são 8 tarefas. São 8 tarefas curtas, cada uma focada em alguma coisa. Então aqui vai ter tarefas sobre você ler e decorrer sobre alguma coisa, vai ter tarefas sobre ver uma imagem e descrever o que está vendo, tá? Então tem várias táticas aqui. Um detalhe é que no nosso treinamento, às vezes a gente separa CELPIP e IELTS. Então, a aula X do dia X vai ser sobre CELPIP. Muitas vezes a galera que vai fazer o IELTS vai pensar, pô, então não vou participar da aula. Grande erro, tá? Por quê?
As provas elas são similares em certos pontos e o que uma pessoa para o CELP aprende pode ser útil para quem vai estar no IELTS e vice-versa, tá? Então é interessante assistir e participar das aulas tanto de CELP quanto de IELTS, independente de qual prova você for fazer. Na do CELP é pouco tempo de preparação, tá? Cerca de 30 segundos, 1 minuto. As que tem mais tempo é 1 minuto para se preparar. Então, é interessante fazer mapas mentais ao invés de fazer anotações, vai ajudar. A gente vai trabalhar um pouco no conceito de mapas mentais também no nosso preparatório. Aqui são algumas dicas. Ó. Eu vou enviar esse material também, tá? Esse material que eu estou mostrando aqui, ele vai ser enviado. É, Tempos verbais. Eu recomendo saber pelo menos os tempos verbais simples, porque no inglês temos os tempos verbais simples, temos os tempos verbais contínuos e os perfeitos e os contínuos perfeitos. Pelo menos os tempos verbais simples é recomendado, que é presente, passado e futuro simples. Claro que em alguns momentos é muito útil quanto muito ponto você ter conhecimento dos tempos perfeitos, dos tempos contínuos, tá? Mas, no mínimo, é necessário saber os tempos verbais simples, tá? Uso de conectores e expressões. Esses conectivos são palavras que, por exemplo, digamos que eu tenho que dizer porém, e eu vou dizer porém, digamos que 30 vezes durante o meu discurso. Se eu só sei usar but, fica cansativo o meu discurso. E também mostra um fraco domínio sobre o idioma, porque existem sinônimos dessas palavras. Então a gente vai trabalhar também com, com os sinônimos, com palavras de conectores que cada uma cumpre a mesma função que a outra. Então a gente vai passar por isso também. Estrutura e clareza, porque não adianta eu dizer uma coisa e não me fazer entendido. Quando eu falo de clareza, a gente está falando não só de se fazer entendido, como também o fato de ser necessário colocar as coisas em uma ordem, tá? A sua história tem que ter início, meio e fim. Você não pode começar pelo final, depois ir para o meio e depois para o início, né? E vice-versa, tem que ser início, meio e fim. Então, isso é a clareza, é o que ajuda bastante a angariar pontos também. E dicas para o CELP. Com apenas 30 segundos para se preparar, não escreva frases, use mapas mentais para organizar suas ideias rapidamente. Então é sobre o que eu falei, né? O mapa mental, ele é uma anotação radial, ao invés de ser uma anotação linear. Isso é uma coisa um conceito que vale a pena muito aprender, não só para provas, mas também para organizar discursos e tudo mais. O mapa mental é uma coisa muito útil. Vamos para o listening. O listening geralmente é a habilidade que o pessoal mais tem dificuldade. É muito comum, tá? O pessoal ter muita dificuldade no listening, que é ouvir e compreender. E vamos aos fatos, né? O IELTS e o CELP, cada um tem sua peculiaridade, tem uma coisa que vai dificultar um pouco, tá? Primeiramente, no IELTS, a predominância do inglês britânico, tá? O fato do inglês do IELTS ser britânico, ele costuma atrapalhar um pouquinho, porque geralmente quando a gente aprende inglês aqui, a gente aprende o inglês norte-americano, né, que é Estados Unidos, Canadá. E inclusive em filmes, séries, músicas, jogos, né, a gente tem um contato com o inglês mais norte-americano. Então, o inglês britânico pode ser um pouquinho difícil para quem for fazer o IELTS. Por isso, a minha dica do podcast, né, do English We Speak, que vocês vão ter acesso junto com o nosso material, porque ele é todo em inglês britânico, então já vai treinando seu ouvido para se acostumar com o sotaque, tá? A prova do IELTS vão ser 4 sessões, são 40 questões, dez questões cada sessão e 4 áudios longos. Tá? A vantagem do IELTS para o CELPIP nesse ponto aqui é que o IELTS ele mostra as questões enquanto o áudio está passando. Então você tem aquele tempo de preparação, você já pode dar uma olhada nas questões, você tem os tempinhos que eles vão dando. E você pode já procurar qual tipo de informação você precisa retirar desse áudio. Já no CELPIP, ele não mostra as questões antes do áudio. Então, o áudio toca primeiro, depois você vê as questões. Para algumas pessoas, isso dificulta,
Para algumas pessoas isso dificulta. Mas para quem tem mais facilidade com o inglês norte-americano, o CELPIP, o inglês dele é canadense. Então, é o inglês que vocês já estão mais acostumados a ouvir. A habilidade do reading, que é a leitura e encontrar informações em texto, ela, o que mais pega nela, geralmente, é o tempo, tá, pessoal? Porque, por exemplo, no IELTS são três sessões e são 40 questões. Três textos longos e 40 questões. Você tem uma hora para ler todos os textos, ver todas as questões, responder e preencher a folha gabarito. E isso é pouco tempo, tá? Muita gente acaba se perdendo aí na gestão de tempo para fazer a prova. Então, o que a gente vai trabalhar aqui no treinamento é a habilidade de skimming e scanning, que é a forma rápida de extrair informações de um texto, tá? A gente tem aulas específicas só sobre essas duas habilidades de extração de informações de texto. No CELP também não muda muita coisa, tá? Ele também vai girar em torno de uma hora. São quatro sessões. A diferença é que o CELP vai incluir também alguns diagramas, algumas tabelas, gráficos, tá? Mas nada que mude muito a questão de o tempo ser curto. E um desafio comum, como está dizendo aqui, a armadilha dos sinônimos, é porque, às vezes, eu procuro na questão, eu procuro no texto o que está escrito na pergunta. E nem sempre vai ter no texto a mesma coisa que está escrita na pergunta. Às vezes pode se usar de sinônimos, tá? Uma palavra que significa a mesma coisa, mas ela é uma palavra diferente. Então, eu olho na questão, eu vou procurar aquilo no texto, não encontro de jeito nenhum, porque às vezes eles podem estar usando sinônimos, tá? Então, é muito importante que utilizemos de sinônimos, que saibamos sinônimos, para não cairmos nessa armadilha. E no material também vai ser incluso para vocês uma lista de sinônimos para tanto para IELTS quanto para CELPIPS, as mais usadas, tá? Aqui tem um pequeno passo a passo de scanning e skimming. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso, a gente vai dominar essa habilidade juntos durante as aulas, tá? Porém, aqui já tem uma dica, tá? Esse material vai ser enviado para vocês. Vocês podem dar uma olhada nele também, caso queiram. Vamos para a habilidade de writing. Essa aqui, pessoal, junto com o listening, é a que a gente mais trabalha no preparatório. Por quê? Nós vamos fazer o writing do CELPIP e do IELTS, eles são iguais, tá? A primeira parte é uma carta de 150 palavras e a segunda parte é uma redação de 250. Então, os dois são iguais, tá? Mesmos critérios, mesmo tipo de avaliação. A diferença é que o IELTS pode ser escrito, né? Enquanto que o CELPIP sempre digitado. E como vai funcionar? Nós vamos aprender a estruturar uma redação, aprender a estruturar uma carta. Vamos fazer uma carta, uma redação juntos em aula. E depois, todas as semanas, vocês vão fazer redações. Eu vou entregar um tema, vocês vão me enviar essas redações. Eu vou enviar o feedback individual para cada um, mostrando pontos onde pode melhorar, mostrando pontos onde tem algum erro e o feedback de como fazer a redação melhorar, tá? A gente não vai focar muito na carta, a gente vai focar mais na redação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a gestão de tempo nas duas provas, tá? Que funciona assim. Olhem aqui, essa linhazinha do tempo aqui, ó. A gente tem uma hora no total. Primeira parte, são 15 minutos para fazer a carta, tá? Eu não recomendo gastar mais de 15 minutos para fazer a carta, vocês vão entender por quê no finalzinho. São 15 minutos para fazer a carta. A redação de 15 a 45 minutos, tá? Mas ali vamos dizer que se vocês conseguirem em 35 é o ideal, tá, gente? Por quê? Tem que sobrar tempo no final para fazer a revisão, tá? Nem escritores de livros deixam de fazer a revisão de seu texto. Então vocês também têm que fazer a revisão do seu texto, tá? Então pelo menos 15 minutos para conseguir fazer essa revisão, que você na revisão vai procurar palavras que se repetem muito para substituir por sinônimos, erros de ortografia,
tá? Erros de pontuação, vírgula no lugar errado, esse tipo de coisa. E você vai ler o texto como se você fosse o leitor mesmo, não como se fosse o autor, tá? Para você ter a experiência do leitor e analisar se eu estou passando a informação que eu preciso, tá? Isso é crucial toda vez que você for fazer uma redação, tá? Então, a divisão de tempo fica assim: 15 minutos para a carta, não mais do que isso, de 30 a 35 minutos para a redação e o restinho de tempo para revisão, tá? Então, quando vocês forem praticar por conta própria também com os temas que eu passar, é importantíssimo colocar-se um cronômetro, tá? Para saber se você está conseguindo atingir no tempo certo. Por quê? Pode ser que eu faça uma ótima redação em 1 hora e meia, mas eu não tenho 1 hora e meia, tá? Então, a gente precisa treinar sempre utilizando o relógio. Tá, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre qual exame qual exame pegar para fazer, tá? Então vamos lá. O IELTS, ele é global, ele é aceito em vários países, então se a sua intenção é ir para vários países, não só um, o IELTS é mais recomendado, tá? O IELTS, ele tem a opção de ser computadorizado ou escrito, ou papel, tá? Isso isso também o CELPIP não possui, o CELPIP só tem a opção de ser computadorizado. A disponibilidade. O IELTS é disponível em várias cidades, tá? São vários locais do país em que você pode fazer sua prova do IELTS. Já o CELPIP são, se eu não me engano, três locais somente atualmente no Brasil que você pode fazer o CELPIP. Então você tem que olhar aí a disponibilidade de você fazer também na sua cidade, se você tiver escolhido o CELPIP. No writing, a avaliação do IELTS no writing é mais rigorosa, tá? Eles levam mais em conta algumas questões como coesão, recursos lexicais, esse tipo de coisa. Não que o, não que o writing do CELPIP, não que o writing do CELPIP vá ser fácil também, tá? Não é isso. Mas o IELTS, ele é mais rigoroso na escrita. Interação humana mais subjetiva. No speaking, você conversa diretamente com o examinador. No CELP, você grava áudios no computador. Textos longos e densos. No reading. No reading do IELTS, são só textos. As três sessões são textos. No CELP vai ter textos, mas também vão ter gráficos e tabelas, o que facilita um pouco a vida na hora de encontrar informação. Agora falando um pouco sobre o CELP. Ele só é aceito no Canadá para imigração e trabalho, tá? Então eu não consigo usar o CELP para ir para outro país. Ele é 100% computadorizado, ele não tem opção de fazer a prova escrita. A disponibilidade no Brasil é limitada, como eu disse, só três locais no Brasil atualmente que possuem a prova do CELP. O listening, as questões elas vêm só depois do áudio no listening do CELP. Isso dificulta um pouco, tá? No IELTS você consegue ver as questões enquanto o áudio está tocando, no CELP não. No CELP você ouve o áudio inteiro para depois ver as questões. As tarefas curtas e objetivas no computador para o speaking, então são 8 tarefas, mas são 8 tarefas bem pequenas e bem objetivas. Cada uma tem ali um alvo para ser atingido. Então isso facilita o treinamento de speaking para essas tarefas. E como eu disse há pouco tempo, no reading são textos, gráficos e tabelas. Então não é só texto, não vai ser aquela coisa maçante de muito texto. Mas agora, sendo sincero em questão à dificuldade, em relação à dificuldade, as provas são praticamente a mesma coisa em questão de dificuldade. No CELPIP você pode sentir um pouco mais de facilidade, né? Porque é um pouco menos rigoroso e o inglês do listening é ser o inglês norte-americano e não britânico. Mas no fim das contas, a gente tem que olhar qual que é nossa disponibilidade para fazer. Por exemplo, se você tiver que cruzar o país para fazer uma prova do CELPIP, não vale a pena. Ele não é tão mais fácil a ponto de valer a pena fazer isso, tá? Então vocês têm que tomar bastante cuidado na escolha de qual das duas provas fazer. Agora vamos falar sobre o kit de ferramentas. Esse é o kit de ferramentas que vem com o material, com a assinatura de vocês. E já adianto que a maior parte desses materiais, pessoal, são de estudos individuais. Durante as aulas, nós utilizamos, tá, de prática.
A gente faz muita coisa prática. O material é para vocês estudarem por conta própria, porque não é recomendado vocês contarem só com as 3 horas por semana que a gente vai ter de aula, tá? Como essas provas são complexas e não são baratas de estar fazendo, não contem só com as 3 horas de preparatório, tá? Vou passar para vocês certinho durante as aulas como estudar, quais materiais utilizar, tudo certinho. Mas é importantíssimo que vocês também acessem os materiais de vocês para estudar por conta própria e praticar por conta própria também, tá? Então vamos lá. O Drive tem mais de 5 livros. São materiais diversos sobre arte, sobre CELPIP. Tem materiais com dicas, tá? Tem também simulados, tem provas antigas, tem tudo lá. Podcast para listening. Esse é o The English We Speak. Vocês têm inclusive a opção de fazer o download desse podcast, tá? Estamos com 7 temporadas dele no nosso pacote. E às vezes você pode colocar num pendrive, pode ir ouvindo no carro, tá? Esse podcast ele ensina expressões idiomáticas que são úteis no speaking e ao mesmo tempo você está treinando seu listening, principalmente se você for do IELTS, tá? Porque o The English We Speak é um podcast britânico, tá? Então, isso aqui é muito útil, tá? Esse podcast é muito útil, vocês podem fazer anotações dele também, vocês podem trazer dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês virem no podcast, pode trazer também para a aula, que vai ser muito interessante. Temos o dicionário de phrasal verbs, porque como a gente falou sobre o writing, por exemplo, na redação precisamos de 250 palavras, como que eu faço para atingir essa meta? Vamos lá, o phrasal verb. O phrasal verb é um verbo que ele é formado por mais de uma palavra. Ele é considerado avançado. Então, além dele contar muito ponto no writing, ele também aumenta sua contagem de palavras. Porque, por exemplo, I am anxious to see you. Estou ansioso para te ver. I am anxious to see you. Beleza, ficou legal a frase. Mas se eu for escrever isso, e se eu escrever I am looking forward to seeing you, eu aumentei a quantidade de palavras só trocando um verbo comum por um phrasal verb, tá? E aqui, nesse dicionário de phrasal verbs que a gente disponibiliza para vocês, vocês têm acesso a 147 dos phrasal verbs mais utilizados no inglês e com exemplos deles sendo usados em frases, tá? Então, é muito interessante também esse dicionáriozinho. E o feedback individualizado, principalmente nas redações, tá? Porque vocês vão me enviar as redações de vocês toda semana e eu vou mandar um feedback individual no privado, sem expor, né, nenhum de vocês, tá? Então vai ser tudo bem tranquilo. E além do mais, tem outros materiais que a gente vai utilizando, né? Que a gente vai adicionando. E, inclusive, nós já temos agora de linking words e conjuntivos. Nós vamos adicionar também os sinônimos, tá? Tem alguns games também que a gente pode fazer. E eu vou colocando para vocês no nosso report à medida que as aulas forem acontecendo, tá? O report ele vai funcionar da seguinte forma. Ele tem um resumo do que foi passado na aula. Ele é um resumo do que foi passado na aula, o link para assistir essa aula gravada no YouTube e logo em seguida, os links do que utilizamos. Então, vai ter um canal do YouTube que tem simulados de listening para CELPIP e para IELTS. A gente vai deixar também para vocês o acesso fácil aí através dos reports. Vai ter os links dos games que a gente utilizar. Pro CELPIP também tem um site que tem treinamentos curtos de listening para CELPIP também, que é muito útil, tá? Então, os demais, né, os materiais bônus, as coisas bônus que a gente for utilizando no decorrer do curso, vão ficar nesse documento de report. Lembrando, o report ele vai ficar no Drive, tá? Então, precisei assistir uma aula gravada, precisei acessar um material que foi usado durante a aula, tudo vai ficar ali no report, ok? E bom, pessoal, foi basicamente isso que a gente abordou na reunião. Espero que tenha sanado bastante dúvidas aí, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo através do grupo ou com o pessoal da secretaria da escola, ok? Espero ver todos vocês aí amanhã, quarta-feira, nossa primeira aula oficial. Have a good afternoon and bye bye.